Nesta aula eu vou orientar como achar o fio reto do tecido para posicionar o molde em cima deste fio reto, ou seja, pegar o fio reto do molde e alinhar ao fio reto do tecido. Quando a gente confecciona a modelagem, a gente já coloca, já identifica o fio reto de cada pedaço da modelagem, de cada peça. Então, esse fio reto que foi achado no molde vai ser posicionado em cima do fio reto do tecido. Aqui nós temos o tecido do lado avesso. Aqui na lateral do tecido tem a ourela. Ourela é o nome dado ao acabamento da lateral do tecido. O tecido, ele é confeccionado na indústria têxtil através de dois fios, o fio do urdume e o fio da trama. O fio do urdume, ele é no sentido do comprimento do tecido, e o fio da trama é o que está no sentido da largura, que vai entrelaçando para confeccionar o tecido, para produzir o tecido. Muitas vezes, quando a gente compra o tecido, quando chega em casa que vai dobrar o tecido, a gente percebe que ele está desalinhado, ele está com uma ponta para lá, uma ponta para cá, a gente não consegue dobrar e deixar ele igual, ele é alinhado. Em algum momento na construção do tecido, a trama desalinhou, fazendo assim com que o tecido não ficasse com uma qualidade boa, 100% boa. Então o tecido está com defeito. Desta forma, se a gente dobrar o tecido para posicionar o molde ali em cima, sem saber onde é o fio reto do tecido, pode ser, muito provavelmente, que a peça fique torta no corpo, porque a gente não está posicionando o fio reto do molde com o fio reto do tecido. Como ele está torto, não adianta só dobrar e achar que vai colocar e vai dar tudo certo. Para a peça ter um bom caimento, precisa que o fio reto do molde se encaixe ao fio reto do tecido. E isso não acontece se a gente dobrar o tecido de qualquer maneira sem este conhecimento. Precisa ser identificado onde está o fio reto do tecido. Sendo assim, antes de posicionar o molde no tecido, em cima do tecido, nós vamos verificar o fio reto do tecido para fazer esse alinhamento. O tecido está aberto aqui do lado avesso. Então aqui está a modelagem da camisa feminina, parte da frente, parte das costas, manga, gola e punho. Vou colocar o molde sobre o tecido para ver quanto eu vou ter que dobrar. Ó, coloquei a modelagem aqui, coloquei aqui, coloquei a manga aqui. Agora eu vou medir da ourela até a finalização do último molde aqui, que é a manga. Vou ver quantos centímetros tem, para então achar o fio reto. Então eu verifiquei aqui quantos centímetros tem, partindo da ourela até aqui, porque é onde eu vou achar o fio reto, porque nesse espaço coube a parte das costas, a parte da frente e a manga. Então eu vou ver qual o valor que eu tenho aqui. Eu não vou falar este valor para vocês, porque cada peça que vocês forem fazer tem o valor de vocês. Então o valor que eu achei aqui, eu vou colocar aqui embaixo também.
Lembrando que tem que ser tirado a medida de onde realmente começa o tecido. Não pode dar nenhum desconto para mais ou para menos. Coloca a fita onde inicia o tecido. Se o tecido tiver um espelhinho, você elimina aquele espelhinho, porque ele começa a partir dali para frente. Então, iniciar o valor a partir de onde realmente começa o tecido. Então, o valor que eu tenho aqui em cima, eu transferi aqui para baixo. Eu não posicionei o punho nem a gola aqui, porque neste momento não há necessidade. Eu posicionei estes três, que são as partes maiores, para ver se cabe, onde cabe e qual é este valor que eu vou precisar para achar embaixo, para achar o fio. Então, eu marquei do início da orelha até aqui um valor. Este mesmo valor eu transferi para a parte de baixo do tecido. Eu estou com o tecido do lado avesso. Onde eu marquei, eu vou dobrar. Lembrando que a parte que foi medida aqui, ela deve ficar para cima. Você não deve medir aqui, igual foi medido, e virar o tecido para baixo. Não. Você vai trabalhar com o lado que você marcou. Então, não esquecer disso. Dobrado o tecido, aqui ó, no local onde foi marcado, ó, com lápis azul, foi dobrado. Então, significa que a mesma quantidade de fio que eu tenho da orelha até aqui onde está marcado, eu tenho aqui também. Teoricamente, se eu puxar um fio aqui, né, for desfiar o tecido, ele vai passar retinho nestas duas marcações. Então, aqui está o fio reto do tecido. Se for observado, a gente percebe que este tecido que eu estou trabalhando, ele está com defeito. Eu dobrei no mesmo valor, em fio reto, e um lado dele ficou maior que o outro. Então, quando acontece isso e a pessoa às vezes não tem experiência, ela fica tentando ajeitar o tecido. Não é para ajeitar. Teoricamente, o que foi feito é o que está certo. Se tiver saído do lugar, deixa do jeito que está. O certo é o que você está fazendo aqui. Teoricamente, este é o certo. Porque se ele saiu do lugar, é porque ele está com defeito. Agora, como a gente faz? Eu já achei o fio reto do tecido, então ele está alinhado. Esta é as costas da blusa, da camisa feminina, e o fio reto dela é esse aqui. Eu vou posicionar este fio reto aqui, na dobra do tecido. Então, eu estou colocando fio reto do molde com fio reto do tecido. Então, a parte das costas foi tranquilo. Eu alinhei o fio reto do molde com o fio reto do tecido. Tá certinho?
A parte da frente, como vai ser feito? Este aqui, que é o meio da blusa. Eu vou achar o fio reto agora do tecido para encaixar o fio reto do molde, unir ao fio reto do tecido. Como eu vou fazer isso? Eu verifico do início do tecido, da ourela, quantos centímetros eu tenho do início do tecido até o centro da blusa que está no fio reto. Então eu posicionei o molde, verifiquei qual o valor que eu tenho do início do tecido até o meio, o centro da blusa, e este valor eu transferi para baixo. O mesmo valor que eu marquei aqui, eu transferi para cá. Eu vou fazer uma linha reta, que aqui foi achado o fio reto do tecido. Vou marcar levemente. Então eu posiciono o fio reto do molde, que é o centro da blusa, no fio reto do tecido, aqui. Foi achado aqui o fio reto do tecido e posicionado o fio reto do molde sobre o fio reto do tecido. Foi verificado o valor da ourela até o centro do molde da blusa e esse valor foi marcado no tecido. Este valor foi transferido para a parte de baixo e feito um risco, onde foi posicionado o molde sobre o fio reto do tecido. Agora vamos achar o fio reto da manga aqui no tecido, porque do molde a gente já sabe que é este aqui. Agora precisa achar o fio reto do tecido. Colocando a manga aqui, eu vou verificar do início do tecido até no fio reto do molde, que eu vou marcar aqui, ó, né? Porque eu posicionei, tá tudo certo, encaixou, vai cortar sem problema nenhum, porque ela não ficou um sobre o outro, posicionei aqui. Então, feito isso, eu já marquei aqui o meio, o fio reto da manga, marquei aqui, tá? Marquei. Vou verificar qual o valor que eu tenho aqui e vou transferir este valor para a parte de baixo. Então, a mesma quantidade de fios de volume que eu tenho aqui também. Estou encontrando o fio reto do tecido para posicionar a manga. O mesmo valor que eu tenho aqui. Então, eu vou posicionar o fio reto do molde sobre o fio reto do tecido. Temos aqui o fio reto do tecido, encaixando com o fio reto do molde. A mesma coisa na frente da blusa, fio reto do tecido encaixando aqui com o fio reto da blusa, o início da blusa. E o fio reto das costas encaixando com o fio reto na dobra do tecido. Vou alongar o fio reto da manga
e da blusa, para facilitar a colocação do molde do punho e da gola. Então, o fio reto da gola é aqui no centro, no meio, da parte das costas. Este é o fio reto que eu vou posicionar com o fio reto aqui, que eu dei sequência. Aqui a mesma coisa. O fio reto é aqui, ó. Que eu vou posicionar aqui também, no risco que eu dei sequência da manga. Toda a modelagem da camisa está perfeitamente posicionada, o molde sobre o tecido. Aqui está posicionada a manga, alinhada fio reto de molde com o fio reto do tecido. Qual a importância de encontrar o fio corretamente? Muitas pessoas veem esse tecido aqui sobrando a mais e aqui menos. Então pensa assim, eu vou posicionar aqui o molde, alinhando aqui, que aí eu não estou perdendo nada. Vai sobrar mais tecido para cá para eu fazer outra coisa, enfim. Então percebe que o fio reto do molde da manga não está alinhado com o fio reto do tecido. De forma que esta manga não vai ficar perfeita, não vai ter bom caimento, ela vai ficar entortando no corpo. Por isso é importante o conhecimento desta técnica, para que a peça saia com bom caimento. Agora chegou o momento de cortar a modelagem. É só cortar em volta dos moldes. Vamos cortar em volta do molde. Procure deixar a tesoura apoiada na mesa, evitando que ela se incline. Agora é só costurar a peça.